Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal Palavra Afiada. Meu nome é Gelson Lima e desde já eu convido você a curtir e se inscrever no nosso canal. Amém? A palavra de Deus nos diz que nós, como coletivo, como igreja, nós somos um corpo. E que este corpo ele é direcionado pelo cabeça que é Cristo. Aquele que direciona, aquele que instrui, aquele que nos dá a direção para onde nós devemos ir. Porém, a palavra de Deus também nos diz que nós individualmente nós somos membros, aonde com as nossas diferenças, cada um tendo a nossa função, porém todos nós trabalhando com as nossas diferenças em prol do corpo. E o Senhor então nos deu 5 dons ministeriais, cada um deles com as suas características próprias, específicas, para que cada um de nós, dentro do nosso chamado, nós possamos ser usados como ferramentas nas mãos do Senhor. E então em Efésios 4:11 nós encontramos a lista desses 5 dons ministeriais, que são eles: o dom de apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. E nesse vídeo eu vou rapidamente passar algumas características e algumas peculiaridades em cima de cada um desses dons. Então vamos lá para o nosso primeiro dom ministerial, que é o dom de apóstolo. O apóstolo geralmente é aquele que inicia novos projetos, inicia novas igrejas, justamente por ele ter uma visão mais ampla, ele consegue enxergar mais longe, ele consegue enxergar de fora toda a situação que está acontecendo ao seu redor. E assim então ele consegue tomar as decisões mais assertivas para aquele momento e para aquela situação. O apóstolo também é aquela pessoa que está sempre em movimento, está sempre buscando o que fazer, não consegue ficar muito parado, e também ele se destaca muito na liderança. É aquela pessoa que, se chegar em um ambiente onde não tem alguém liderando, automaticamente ele vai se impor como líder, porque é de sua natureza liderar. E ele também é um excelente ministro da palavra do Senhor. E ele está sempre buscando trazer para a sua igreja, trazer para o seu lugar de convívio a base, para que a sua igreja seja forte e seja firme, através dos fundamentos. O segundo é o profeta. E o profeta, ele geralmente tem uma intimidade muito grande, ele ora constantemente, ele sempre costuma enxergar todas as situações, as circunstâncias ao seu redor mais a fundo, com um olhar espiritual, sempre estando atento para escutar a voz de Deus perante cada circunstância. Geralmente o Senhor usa o profeta para advertir alguma situação, alguma circunstância que está para acontecer, ou então ele usa o profeta para corrigir, para lançar uma palavra de correção para alguma circunstância, alguma decisão que foi tomada errada. Por isso que o profeta, geralmente, ele é tido como o dedo indicador, aquele que aponta. Ele aponta o caminho, aponta o erro, mas ele também aponta a solução quando ele encontra algum erro. Então o terceiro seria o evangelista. O evangelista é aquela pessoa que, como o próprio nome diz, ele leva a notícia de Jesus, ele leva as boas novas, ele leva o anúncio da salvação para uma pessoa que ainda não conhece a palavra de Deus. E justamente essa é uma grande qualidade do evangelista. Ele consegue chegar em pessoas que ele não conhece, consegue falar de forma natural, de forma simples, mas de forma eficaz a mensagem da cruz, a mensagem de Jesus para essa pessoa. Ele também é alguém que não se cansa de buscar, de tentar ganhar almas, mesmo que seja difícil, mesmo que seja pesado, ele não se cansa. É aquele que está sempre buscando novas almas, que ele não desiste daquele recém-convertido, ele está sempre buscando ajudar. E uma grande característica do evangelista é que ele consegue, por sua natureza, ele consegue influenciar mais pessoas. Geralmente aonde ele está, ele é uma influência, independente da situação, independente do lugar onde ele esteja. Então isso é uma grande característica do evangelista, ser influência independente do lugar onde ele esteja. O quarto então seria o pastor. E o pastor, como o próprio nome diz, é aquele que cuida das ovelhas, cuida das pessoas, cuida das almas, é aquele que busca entender o que está acontecendo com cada um, aquele que busca ter empatia, aquele que busca abraçar, cuidar para que nenhum se perca, para que todos estejam juntos. E geralmente as pessoas enxergam o pastor com um vínculo de paternidade, justamente pelo seu cuidado, pela sua dedicação, pela sua empatia com cada pessoa e também pela extrema confiança que ele gera nas pessoas que estão ao seu redor. Então por isso que o pastor é tido como aquele que cuida das suas ovelhas,
Porque geralmente, quando tem algum problema, alguém está precisando de algo, a primeira pessoa que vem à mente é justamente o pastor. E o quinto então seria o mestre. E o mestre também, como o próprio nome diz, é aquele que ensina, é aquele que instrui algo para o povo. Algumas das características do mestre: ele gosta de ler a Bíblia, ele gosta de buscar aprender algo novo sempre, ele está sempre buscando aprendizado para as suas áreas que ele tem um pouco de deficiência, ele fala bem em público, ele sabe usar as palavras na hora certa e no momento correto, oportuno. Geralmente, quando alguém está lendo a Bíblia e não está entendendo algum assunto, a primeira pessoa que vem à mente dessa pessoa é o mestre. Por quê? Porque sabe que ela vai instruí-lo da melhor maneira possível. E essa, na minha opinião, é uma das principais características do mestre. Ele consegue transmitir com excelência tudo aquilo que ele ensina. Ele é claro, ele é objetivo naquilo que ele fala. Então, sempre quando as pessoas têm alguma dúvida, elas, depois de conversarem com o mestre, elas saem esclarecidas. E essa é uma característica que eu e você, como cristãos, nós precisamos melhorar e estar trabalhando continuamente. O passar, o ensinar, o falar com clareza e objetividade, porque muitas pessoas estão esperando, estão querendo ouvir algo novo, e nós precisamos anunciar a Cristo, anunciar a salvação de forma clara e objetiva, para que as pessoas entendam. Muitas vezes não basta apenas eu saber, mas eu tenho também que saber falar para o próximo, colocar, instruir o outro. Então esses foram os 5 dons ministeriais. Mas também existe alguns graus de intensidade dentro de cada ministério. Porque cada um de nós pratica algum ministério, mas de repente com alguma intensidade diferente. Então eu quero falar para vocês um pouco sobre os 3 níveis de intensidade que nós temos nesses dons. O primeiro nível é aquele onde todos nós podemos e devemos praticar cada um deles. Por exemplo, todos nós podemos e devemos evangelizar as pessoas que estão ao nosso redor, os nossos familiares, os nossos amigos. Todos nós podemos e devemos pastorear as pessoas que estão ao nosso redor. Todos nós podemos e devemos ensinar as pessoas que estão perto de nós. Então, nesse primeiro nível, eu ainda não tenho um chamado que eu faço de repente com excelência, mas eu consigo praticar um pouco de cada um deles. No segundo nível, é onde tem 1 ou 2 ministérios que se destacam mais na minha vida, onde eu consigo fazer com mais facilidade, onde eu faço com mais alegria. E é nesses que você tem que investir, é nesses que você tem que buscar aprimorar, é nesse que você tem que chegar no seu pastor, no seu líder e crescer mais, para que você possa cada vez mais fazer com excelência aquilo que você já está fazendo com alegria. Então este seria o segundo nível, onde 1 ou 2 começam a se destacar. E eu devo, como cristão, trabalhar em cima deles, para que eu possa ser uma ferramenta de Deus. E o terceiro nível é aquele nível onde eu passo a ser uma referência naquele ministério. É onde eu chego num ambiente, num lugar, eu já não preciso me apresentar como, por exemplo, um mestre, um evangelista, um pastor. As pessoas já me reconhecem como um pastor, como um mestre, como um evangelista. Então eu passo a ser referência. Eu faço com tanta excelência que as pessoas me enxergam já como uma referência naquele dom. Então esses seriam os 3 níveis, para que a gente possa entender. De repente você está começando a descobrir o seu dom ministerial, você tem que trabalhar um pouco ele, devagarinho, crescendo, para que você possa passar por cada nível e cada vez trabalhando, cada vez se esforçando mais, até que as pessoas enxerguem em você uma referência naquilo que você foi chamado por Deus. Então essas foram algumas das características dos 5 ministérios. Que eu e você possamos crescer em graça e em conhecimento e que nós possamos ser usados por Deus como ferramentas para a nossa geração. Espero que você tenha gostado desse vídeo e até a próxima. Deus abençoe.